Olá, o Chá das Quatro está no ar e você é nosso convidado para refletir sobre vários temas, como, por exemplo, amizade entre homens e mulheres. É possível? É, Helena, esse tema dá pano para manga. Até porque a nossa convidada de hoje era a melhor amiga do homem com quem ela hoje é casada. É verdade, o Gustavo e a Nívia Soares, nossa quarta mulher de hoje, eram melhores amigos até que ele a pediu em casamento. Exatamente. E qual será o ponto de vista dela sobre amizade entre homens e mulheres? E ainda vamos falar sobre preconceito racial. No Brasil, o problema existe e é grande, embora seja velado. O chá de hoje está fervendo, então prepare a sua xícara, porque o Chá das Quatro já começou. É uma delícia receber você mais uma vez para tomar um chá conosco. Esse chá que acontece, curiosamente, às 9 da noite. As pessoas têm me abordado e perguntado, Helena, mas por que o chá chama Chá das Quatro e sempre passa às 9 da noite? Bom, porque esse nome nasceu de 4 mulheres, né? O Chá das 4 mulheres que se reúnem para conversar sobre todo tipo de assunto, para edificar a sua vida, com certeza. Agora, se você não gosta muito de tomar chá às 9 da noite, você pode tomar o chá conosco amanhã, sexta-feira, por exemplo, ao 12h30, né? Nós queremos convidar você para participar sempre com a gente do chá, não apenas assistindo, mas nós também queremos saber o que você pensa, queremos aceitar sugestões de temas para a gente debater aqui no Chá das Quatro, e para isso basta você acessar o nosso e-mail. O nosso e-mail é chadasquatro@redesuper.com.br. Falar em e-mail, a Tainá tem e-mail pra gente aí, Tainá? Tem 2 aqui, uma sugestão de assunto. Ótimo! Legal. Vou ler aqui, ó. Heloísa Vieira escreveu o seguinte. Olá, meninas dos olhos de Deus, a paz. Eu assisti ao primeiro programa e ficou uma bênção. E tenho certeza que continuará sendo uma bênção. Amém. Deu para eu perceber que vocês são mulheres inteligentes? Muito obrigada. Muito obrigada. Então eu gostaria que vocês falassem sobre esse assunto. Seguinte assunto. Casamento de homens mais velhos com mulheres mais novas. Ó, um tema interessante. Tipo assim, um homem de 60 anos casado com uma pessoa de 30. Sim. Será que a igreja também vê isso com preconceito? Ou ainda assim uma mulher de 60 casada com um rapaz de 30? Será que nós cristãos temos a mesma opinião daqueles que não são cristãos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre este assunto. Tá, nós vamos conversar sobre isso certamente. Certamente. Muito boa a sua dica. Agora, tem mais um aqui. Esse da Andrea Lins, direcionado a Helena. Sim. Helena, parabéns pelo programa. Que ele possa sempre acrescentar às nossas vidas. Adorei conhecer um pouco mais da Patrícia Mota, né? Como é gostoso ouvir uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor e como isso encheu meu coração de alegria. Que o Senhor continue direcionando e abençoando todas vocês. Amém. Amém. André, obrigada. E eu tenho certeza que a Tainá e a Yara também se sentem parte disso. Que coisa boa saber que a gente está abençoando a sua vida de alguma forma, trazendo essa convidada para esse bate-papo, e isso tem te trazido alguma coisa boa. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo aqui, abençoar você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito bem, gente, mas agora nós vamos então falar aqui com a nossa convidada especialíssima hoje, né? Nívia Soares, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Nívia? Nívia Soares nasceu quase que cantando. Quase toda a família dela tem o dom. Vários tios e irmãos são músicos, para não falar dos primos compositores. As reuniões da família eram sempre em volta de uma rodinha de violão. Desde pequena, Nívia Soares amava cantar. Acompanhava as irmãs nos ensaios da banda da igreja e nos festivais de música da escola já mostrava talento. E foi na música que Nívia encontrou sossego para aliviar uma tristeza, a cor da pele e o cabelo. A garota não aceitava a própria genética. Os anos seguintes revelaram uma adolescente melancólica e até um pouco revoltada. Se entender com os pais era algo impossível para Nívia Soares. Ideias opostas e idades também. Quase 40 anos de diferença. Imagine quantas brigas não aconteceram. Tudo mudou
durante uma reunião do Ministério Diante do Trono, quando Nívia teve um momento com Deus e viu que Ele a amava. Dali em diante, se libertou do vício da música. Aprendeu a se amar do jeitinho que Deus a criou. Pele negra e cabelos encaracolados. Nívia Soares voltou a sorrir. E hoje o riso fácil é a maquiagem de Nívia, reflexo do espírito renovado. O sorriso está ali o tempo todo, mesmo quando ela está cansada. Mas vamos continuar a falar do passado. A vida de Nívia Soares ganhou um personagem novo e decisivo. Gustavo, o maridão de todas as horas. E não foi o amor que os uniu primeiro. Foi a amizade. Eram ótimos amigos, do tipo confidente, sabe? Ficaram assim até que um dia, enquanto trabalhavam no estúdio, Nívia e Gustavo começaram a conversar e... bem, Nívia ficou estática, completamente muda, em choque. Ninguém ouviu atrás da porta, acredite, mas ficamos sabendo que Gustavo abriu o coração e pediu Nívia em casamento. Uma semana depois, começaram a namorar. E foi no aniversário da avó, com toda a família e amigos reunidos, que o pai de Nívia puxou Gustavo para o quarto com uma Bíblia gigante debaixo do braço. Tempos depois, reapareceram no salão, com um namoro consentido. Já são quase 6 anos casados. Filhos? Bom, já são 2, todos gravados em CD. Trabalhos solos de Nívia. O pai que nos perdoe. O padrinho da filharada foi o Ministério Diante do Trono. O próximo projeto já está em estúdio. Nívia vai gravar uma coletânea em inglês. E o filho mesmo, hein, Nívia? Quando que vem? Bom, um animalzinho de estimação. Eles já têm. E o cartório que espere por um bebê. Que ótimo, Nívia. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Nívia. Bom recebê-la. Bom estar aqui com vocês. Bom ter você aqui Meninas, também, faladeiras. Posso falar? É nosso. Posso Pode? falar? Pode falar. O presente vai para Tainá. Tainá. Por que coisa de rosa choque? Por que coisa de rosa choque? Algo que nós temos em comum em casa. Você gosta? Por que Tainá, Nívia? Ah, não sei. Tainá é minha amiguinha de muitos anos, né, Tatá? Amiga de muitos anos. Legal. Ai, que delícia! Vou fazer companhia pra Lunete. Ai, que linda. Não pode comer, né? Não pode Ela ama comer. comer. Quem é A a Lunete, Lunete é a gente? cachorrinha. De verdade? É, linda, maravilhosa. A Lunete é Amiguinha a da cachorrinha de verdade? Amiguinha da minha cachorrinha. Amiguinha da Juju. Olha, as cachorrinhas são amigas. Esses dias atrás elas brincaram juntas, foi assim, Uma coisa linda. foi maravilhoso. Você tinha Os que homens ver. devem estar com um saquinho de vômito em casa, mas tudo bem. Olha, gente, faz barulhinho. Faz barulhinho, eu te Ai, contar, essas obrigada. meninas. Obrigada. Essas meninas. Gente, ótima. Tainá, os olhinhos da Tainá são mais brilhantes ainda. Ai, eu amo. É por essas e por outras que você não quer saber de filho por enquanto, Nívia? Ah, Você gosta de... Você quer curtir primeiro os animaizinhos de estimação, sejam eles de verdade ou de pelúcia, né? é verdade. Ultimamente a gente tá nos de verdade, né? A gente tem uma gata, Persa, linda, maravilhosa. Todo mundo que vai lá em casa fica alérgico na hora. Principalmente o Gustavo, né? Principalmente que o mora Gustavo. o marido. O Gustavo é alérgico? Eu também. Extremamente. Mas a gente vai sarando aos poucos, não tem E a problema. gente pergunta se tem tempo, né, para cuidar do gatinho ou da Não, uma vez eu gatinha. falei pra ela, eu falei assim, ô Nívia, arruma um neném, cachorrinho. Nívia, tá na hora. Ela falou assim, não, Helena, sabe, mas neném é tão bom, porque eu tava com a Sofia recém-nascida. Linda, Assim, tipo tinha, com sinal. 7 meses, a gente Nossa, viajou linda, juntos. Sofia. E o Gustavo falava assim com a Nívia, ficava assim... pra Sofia falava assim, Nívia, eu quero um bichinho desse. E a Nívia falava assim, eu falei assim, aí, Nívia, o Gustavo quer um bichinho desse, arruma um neném. Ela falou assim, não, Helena, porque gato, eu ponho a ração, saio de casa e tranco a porta. Pois é, criança, a gente não pode fazer isso, né? É, criança, pode fazer criança isso. exige É. tempo. É né, formar um atenção, caráter, amor. né? Exatamente. É Criança, verdade. a gente tem que estar junto o tempo inteiro e a gente está nessa fase de muita viagem, muito trabalho.
né? Mas é legal isso, né? legal. Saber É o tempo legal. certo, Saber o tempo né? certo, Da chegada verdade. dos filhos. No tempo certo vai pintar à vontade, né? Isso, Não adianta os outros sem ficarem dúvida. falando na É, cara. Não, os amigos Os amigos estão que estão, Não, os amigos animadíssimos. falam desde sempre, né, gente? Porque isso acontece muito, né? Quando Essa o casal cobrança. tá namorando, e o casamento quando é? É verdade. Né? Aí casa, e o filho quando é? Tormento. Né? Aí é aquele tormento, né? Às vezes Gente. até falta de assunto. Mas não tem assunto. imagina o Mini Gustavo. Mini Gustavo, é. Imagina. É, Nívia. Então, vamos amadurecer mais essa ideia. Vamos amadurecer a ideia, gente. A gente fala isso, Vamos o Gustavo é uma pessoa maravilhosa, viu, pessoal de casa? Não nos interprete mal, o marido da Nívia é uma pessoa maravilhosa, mas ele é uma criança grande. Ele é reteve bagunceiro demais. o melhor lado da infância, sabe? Ele mata a gente de rir. É, eu vou explicar, né, Helena? Ele reteve o verdade. melhor lado da infância. Ele é muito divertido, muito alegre, Ama videogame. ama videogame. Ele é igual uma criança. também. mesmo. A Nívia- eu também. Aí ela também. Aí. né? Eu acho que o problema é que eles não querem dividir o videogame com a criança. criança. Entendeu? Eu já Você cheguei quer A a... Tainá falou isso semana passada. Eu fui Tainá. lá. Você acha que alguém deixou jogar? Não deixou. Não, Gustavo, olha que legal. Eu falei, não, deixa eu jogar, ué, dá um joystick aí. O negócio. Não só o videogame, mas dividir os bichinhos de pelúcia, né? Os animais de Os animais de estimação. O problema é que a Juju não vai dividir a gente. Ela não, como é que fala? Ela não vai dividir o neném com ninguém, né? Ela é uma peça. Ela Porque pula dessa ela- altura, assim. Ela não para quieta hora nenhuma. Então, é capaz a gente não conseguir cuidar de neném com a Juju por perto, né? É, a Ana esteve com a gente umas 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás, e ela falou que a Grace Messi, ela teve que Pois é, fiquei dar a sabendo. gata, porque ela não falou aqui no ar, não, ela falou em off, né? Que o Isaac nasceu e destronou a Grace A Grace. Messi. Pois é. Mas realmente, quando a gente tem filhos, as nossas prioridades, elas Sem mudam dúvida, mesmo, né? Então é sem uma coisa que tem que ser dúvida. pensada mesmo. E na hora que tiver que pintar, vocês vão sentir, os dois vão sentir que é, É tempo, verdade. né? Mas, Nívia, a gente quer saber essa história melhor, né, gente? Vocês acreditam nisso? Do quê? Que amizade entre homem e mulher pode permanecer sempre amizade? Ou entre um homem e uma mulher descomprometidos pode fazer vir o casamento ou algum outro interesse? Eu acho que isso é muito relativo. Às vezes o casal, né, de amigos, pode desenvolver uma amizade, ser puramente amizade, sim, né? Por que não? Uma mulher ter um amigo, isso só complica muito depois de um casamento com uma outra pessoa. É, que aí Mas você não pode continuar com o mesmo Claro, vínculo, né? claro, mas enquanto solteiros, eu acho que pode existir uma amizade, sim, sem segundas intenções. Com algumas pessoas isso é extremamente normal. Com outras, né, Nívia? Como no caso de Nívia e Gustavo, uma amizade sólida, né, de muita confidência, virem amor sólido, né? É verdade. Isso é muito legal. Mas acho que depende do nível de amizade, né? Existem níveis e níveis de amizade. Eu acho E uma que... identificação É, também para um relacionamento além de amizade. Porque tem aquela amizade corriqueira, né? Agora, eu acho um pouco complicado. Eu acho um pouco difícil. Aquele melhor amigo, são 2 pessoas solteiras, aquele mais íntimo, confidente. Eu acho que, sei lá, talvez esteja enganada, mas pelo menos 90% das vezes, né, Nívia Soares? Vira Mas é uma coisa interessante. casamento. O João, meu esposo, ele sempre costuma falar que a melhor amiga é a candidata com potencial melhor para se tornar sua esposa. sem Porque é a base do casamento. Do casamento. Amizade. Acho que No meu qualquer caso- relacionamento é amizade, Verdade. né? No meu caso do Gustavo, nós tínhamos tantas afinidades, a gente tinha tanta coisa em comum, né, em termos de visão do futuro, do que a gente queria em Deus, de ministério, de família, e tudo que a gente sonhava com as mesmas coisas. A gente tinha muita coisa em comum. Que vocês conversavam sempre. A gente né? conversava sempre, a gente compartilhava a respeito disso direto. E então, um belo dia, tananana, aconteceu. Eu acho que tem tudo para se você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, uma pessoa com quem você tem afinidade, com quem tem coisas em comum. Mas isso é que eu tenho colocado. Tem que haver uma identificação. Porque, de repente, é o melhor amigo e ela percebe, nossa, nunca quero ter esse homem como meu marido. É verdade. Porque não há identificação. Por conhecê-lo tão bem, né? Por conhecer tão bem, saber das dificuldades. Então, eu acho que isso não é lei. Todo melhor amigo será o marido de uma garota, ou toda melhor amiga será a esposa de uma garota? Nem sempre. É verdade. Né? Agora, sem dúvida,
há um índice elevado de grandes amizades se tornarem romance e casamento. Né? Mas é preciso que haja essa identificação. Eu conheço casos que a garota era muito amiga, sabia de todas as dificuldades do rapaz e dizer, esse não será meu marido. E realmente não se tornou marido. É verdade. Apesar de ser muito amigo. Né? Agora, Nívia, quando o Gustavo abriu o coração para você lá, assim, você sentia a mesma coisa? Ou você sentiu que essa amizade, você viu assim, um potencial? Entendeu? Não, eu nunca tinha pensado nisso, mas... Foi inteiramente surpresa, entendeu? né? Foi inteiramente surpresa ou você já nutria um afeto a mais do que amizade pelo Gustavo? Tá apaixonada? Não digo apaixonada, mas assim, não digo apaixonada, né? Porque como a gente mesmo descreveu a história dos dois, né? O que norteou o relacionamento foi a grande amizade, afinidades e tal. Mas quando você viu a possibilidade do Gustavo ser seu marido, o que te passou pela cabeça, assim? Deu um frio na barriga? Ai, ou gente, você eu pensou pirei. assim, olha, não é que ele é interessante? Porque foi uma coisa totalmente nova, eu não tinha nenhuma perspectiva de casar. Nenhuma. Eu tinha terminado um relacionamento antes e eu estava bem, tava bem com o Senhor, eu falei, né, eu entreguei isso para Deus, falei, Deus, eu não quero pensar nisso, eu não quero sequer pensar nisso, eu quero cuidar das coisas do Senhor. Né, igual o apóstolo Paulo fala, né? Quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. E foi essa decisão que eu tomei de coração. E eu entreguei mesmo, e descansei, deixei pra lá. E aí começou. Né? O Gustavo, ele sempre foi muito, muito discreto. Né? E com as meninas, e até hoje... A Tainá tá rindo de mim. Discreto? Esse é um lado que nós não conhecemos. Desculpa, continua. Não, mas eu falo aquela coisa de ficar de tititi com menina. Mulher, Gustavo nunca teve isso, ele sempre foi muito na dele. Então, quando ele começou a mudar comigo, começou a me tratar muito bem. Melhor, né? E eu comecei a ficar com medo. Comecei a falar, gente, o Gustavo tá doido. Gustavo tá de um jeito esquisito, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu comecei a reparar isso, e eu comecei a achar isso interessante. Até que um dia, ele abriu o jogo, né? E falou, olha, eu preciso ter alguém pro meu futuro, eu tenho pensado muito no meu futuro, e tenho orado muito por você, já tem 6 meses que eu tô orando por você e tal. E quer casar comigo? Aí eu tive um choque anafilático, né? Fiquei calada, tatalada, olhando pra ele. Não pediu nem namoro, já pediu logo em casamento. Foi. Casar. O caso foi sério. Agora, Já gente, conhecia tão bem, né? Que acho que, já, tipo assim... pra que ficar perdendo tempo com o namoro? Vamos casar logo. Não enroleis, desenroleis. Então, já foi assim... Agora, sabe uma coisa interessante na fala dela? Ela disse assim, eu estava tão bem com Deus... E, consequentemente, muito bem consigo mesma, né, É verdade. Nívia? Eu acho que esse é o segredo, né, para as garotas que estão aí nos assistindo, que às vezes ficam um pouco ansiosas, preocupadas. Ansiedade sempre atrapalha, Deus né? não age na ansiedade. Não age. Então, é estar bem consigo diabo age, mesma, Deus bem não com age. Deus. Porque a ansiedade coisa faz acontece. você enxergar algo ruim como Isso. algo bom. É. A ansiedade distorce a imagem das visão. coisas, É a sua visão. verdade. Então você vê um príncipe encantado, na verdade é um sapo. É entendeu? verdade. E vice-versa. vice-versa. Além vice-versa. do fato também de que a garota ansiosa, ela de alguma maneira, ela não manifesta essa beleza, essa atração. Porque, olha, eu estava muito bem com Deus, né? Bem consigo mesmo também. Quem está bem com Deus, está bem consigo Verdade. mesmo. É aquela coisa de estar em paz Está com em Deus, paz. né? Isso atrai. atrai. Eu acho que isso atrai o olhar, né, do homem. Agora você colocou uma coisa interessante, Ara. Você falou sobre amizade, ela pode acontecer entre homem e mulher sem um interesse maior. Mas depois que existe já um relacionamento de casamento, de namoro e tal, o nosso objetivo deve ser que o nosso cônjuge, o nosso noivo, o nosso namorado, se torne, então, O melhor amigo. Sem E dúvida. a gente vê aí muitas coisas ruins acontecendo, porque as mulheres estão fazendo de outros homens, ou os homens fazendo de outras mulheres,
suas melhores amigas confidentes. Aí não tem aí dá casamento. problema. Aí não tem casamento que suporte. Aí é uma porta não, pro sabe por quê? adultério. É uma Forma o porta triângulo. pro adultério. Que aí forma um triângulo, é uma relação triangular. É verdade. A Tem maioria uma da- aliança, de alguma maneira, com o ex-amigo, com a ex-amiga, ou e com- não há ou casamento. com um novo, né? Ou com um novo novo. amigo, uma nova porque amiga, se sem você dúvida. pegar a maioria dos casos que você vê de adultério, você pergunta como é que começou. Ah, a pessoa veio, estava tendo uns problemas em casa e começou a confidenciar. E aí nós começamos a conversar, eu tentei ajudá-la, ajudá-lo. E aí nós começamos a sair, aí o trem desanda. Ela me entende, Ela me entende, então ele me entende. aí nós vimos que temos coisas em comum. Parece sabe? até um texto que todo mundo lê, né? Todo Mesmo? mundo É, repete. boletim de novela. É né? o script é o mesmo. Então terrível. você que está em casa, você está passando por uma situação dessa, não brinque com a química, né? Faça do seu cônjuge o seu melhor amigo, faça da sua esposa sua melhor amiga, O faça pastor do seu Márcio. marido. Né? Eu lembro do pastor Márcio falando, gasolina de crente também pega fogo. Né? Tipo assim, não dá bobeira. A gente Dá você bobeira, não pode dar gente. bobeira, É tem verdade, que vigiar. Tem que nesses vigiar, aspectos. alimentar aqueles relacionamentos, né, que estão ali debaixo da bênção do Senhor. Agora, é importante frisar, né, Ni? Eu conheço a Nívia, sempre estou junto com ela e com o Gustavo, e eu vejo isso também. Eu acho que é importante a gente falar assim, não é só uma coisa você falar, mas é você ver na vida da pessoa, né? Que eles tinham essa amizade, mas essa amizade continua. Né? Essa questão da continuidade, né? É De verdade. você, quantas vezes, às vezes, eu saio com eles assim, eu vejo que eles estão atualizados quanto à vida do outro, sabem o que está acontecendo, né? Gostam É de verdade. sair Eles para tomar um compartilham café. a vida, né? Ah, é Não muito só- legal. Tem que É muito legal estar junto e é o que eu já disse antes, né? A questão de afinidade, de você ter uma vida em comum. Eu questiono muito casais que Cada um têm a leva sua vida. própria vida. Eu acho que isso não existe no Caminhos casamento. divergentes. Tudo em comum. Porque aí se tornam pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas que não partilham a vida. Não compartilham né? de sonhos, de propósitos, De projetos. de dificuldade, de tristezas, de alegrias. É verdade. Acho que casamento é isso, é companheirismo. Quer dizer, não é só isso. Né? Eu acho que o marido é o amante da sua esposa, a esposa é amante do seu marido, colocando a palavra amante como ela deve ser usada, né? Dentro do contexto do casamento. São amigos, companheiros, amantes, são parceiros de projetos, de ministério, parceiros profissionais, mas a mesma profissão não. É a esposa incentivando o marido na verdade. profissão dele, ele incentivando a profissão dela. Exatamente. Acho que isso é casamento. É verdade. Né? Bom, gente, nosso assunto tá bom, mas a gente continua no próximo bloco, não saia daí. Mas é verdade, é aquilo mesmo que a Ana Paula falou com a gente, o Gustavo falou no contraponto. Eu não tenho o mesmo ministério que a Ana, Ah, é. mas eu sou um cooperador no ministério dela e ela é uma cooperadora no meu Isso. ministério. Quer dizer, Legal. Elas são vinculadas com novela. É verdade. Quer dizer, então as Ninguém mulheres, elas começam a levar para dentro dos seus lares um conceito totalmente errado. E nós já estamos mostrando. Já estamos juntos. Agora, uma coisa interessante que a gente estava falando é que essa questão de ser amigo e tudo, a Yara pontuou bem uma coisa. Tá nas mãos da mulher essa questão. Você chegou agora no nosso papo, não estava com a gente no primeiro bloco? Então deixa eu te atualizar. Nós, no primeiro bloco, falamos com a Nívia Soares, né, que é a nossa convidada hoje. Nós estamos conversando sobre amizade entre homens e mulheres. É possível realmente? E a Nívia se casou com o melhor amigo dela. Eles eram grandes amigos, confidentes, e isso resultou no casamento. E no último bloco, a gente encerrou o bloco falando sobre quando existe um relacionamento de amizade, pode resultar ou não num casamento. Mas quando existe o casamento, então o cônjuge deve se tornar o melhor amigo. Né? É verdade. Porque isso dá brecha para muito problema. Sem dúvida. E eu acho o seguinte, casamento é um tesouro. Eu vejo como algo muito precioso. Né? Eu gosto de comparar o casamento, nosso ninho, lar, como o ninho da águia. A águia é muito astuta, muito diligente, né? Nessas questões, muito esperta. Ela enxerga a uma grande distância quando um predador se aproxima
para prejudicar os seus filhotes, o seu ninho. Eu acho que a mulher tem que ter essa visão de águia, que nada mais é do que discernimento espiritual, né? O homem precisa ter essa visão, porque às vezes é a amiguinha lá do trabalho que sutilmente começa a oferecer seu ouvido, o seu ombro para aquele marido, ele começa a compartilhar, e às vezes a mulher não está atenta no que está acontecendo. Né? Eu não estou falando que ela tem que ficar com alguma neura de ciúmes, né? Não é isso, eu acho que é discernimento. E o homem discernir isso também. Mas é aquela questão, se o ninho for um lugar agradável para ele, se for uma casa onde ele tem uma amiga, onde ele tem uma amante, né, uma esposa, que ele tem um bom relacionamento, ele não vai procurar fora. Não vai, sem dúvida. Não vai procurar, só procura fora quando está faltando em casa. Mas às vezes, não, isso é verdade, né? 90% dos casos. Claro que toda regra tem exceção. Mas existem casos que são tão sutis, como, por exemplo, às vezes ele tem em casa uma amiga, uma companheira, mas que com quem ele divide a vida no sentido de o dia a dia, a criação dos filhos, a rigidez, né, das obrigações, as responsabilidades e tal. E aí, um dia, ele descobre que a sua colega de trabalho é uma mulher interessante. E ela se afina com ele num assunto onde a esposa não se afina. Entendeu? Então, essa questão a gente já falou isso em programas passados, da mulher rixosa, né? Que é igual uma goteira. Tortura chinesa mesmo. Às vezes você tem uma mulher chata em casa e começa a prestar atenção na colega de trabalho tão inteligente, tão dinâmica, tão perspicaz, né? A mulher do trabalho anda sempre com o cabelo bem cuidado, cheiroso, perfumada, bem vestida. Decotada, né? Também. Aí, e chega em casa, a mulher tá com a camiseta do candidato. Camiseta do candidato da última eleição. 4 anos atrás ainda. Ela era branca, tá amarela. Todo mundo tem com furinho, né? Assim, com furinho. Então, nós que somos mulheres, nós temos que primar por isso, porque a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da estrutura, né, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, e a gente tem sensibilidade para perceber quando a gente está pisando na bola. É verdade. Né? O marido chega em casa, às vezes tem uma mulher linda, uma mulher inteligente, uma mulher que não tá com a camisa do candidato, uma mulher que se veste bem e tudo, mas é uma mulher chata, é uma mulher que pega no pé, que só critica ele. Por que você tá com essa barriga? Vai fazer uma ginástica. Por que isso aí? Daquilo. Ninguém aguenta uma mulher dessa, né? E em contrapartida, o homem. Porque às vezes a mulher, por qualquer situação, também se relaciona com outros homens, e lá no trabalho dela, ela tem um gentleman. Ele abre a porta para ela. Ele fala, nossa, você hoje está tão bonita. E você mudou o cabelo? Eu mudei um mês atrás. Meu marido nem viu. Né? Então, quer dizer, também tem essa questão do marido estar atento à sua esposa. Aquilo que ela tem necessidade. Porque às vezes a gente, como mulher, a gente tem uma tendência a pegar pesado com as meninas que estão em casa. Né? Isso mesmo, né? Recebam aí. Mas você também, marido. Sabe que você está falando isso, Helena? Tem um caso de que a esposa saiu pela manhã, ela era morena, cabelo escuro. Aí ela pintou de loira. Uau. Dormiu com o marido não notou. Aí ela voltou ao salão no dia seguinte e voltou a ser o que era. E ele nem percebeu. Então, é legal isso que você coloca. Às vezes o homem não presta atenção, né, do que ele tem ao lado dele, as mudanças que a esposa faz. Normalmente, quando a mulher vai ao salão, muda o cabelo, faz algo diferente, ela está pensando nela, mas está pensando no marido também. Ela está pensando sempre. Não é? Com certeza. Sempre no marido, de agradar, chamar a atenção dele. Agora, tem um outro detalhe que se torna uma grande brecha para o ninho desarrumar, desarranjar, é na chegada dos filhos. A mulher se volta tanto para a criança que se esquece do marido. Ela deixa de ser esposa, amante, para ser amiga, para ser simplesmente mãe. Aí pronto. Aí ele encontra lá fora uma que passa a suprir essa necessidade e a coisa complica. Eu mesma acompanhei um caso assim. Ele disse, olha, eu errei, mas... né, e errei, quero pedir perdão para minha esposa. Mas aí ela, muito magoada, eu disse para ela, mas você também, né? Em que você errou? O erro nunca é só de um. Né? Nunca. Então, tem essas agora, questões. pegando o gancho, nós vamos mudar agora radicalmente de assunto. Uma coisa interessante que a Yara, pegando um gancho que ela falou. A mulher saiu de casa
e ela era morena e ficou loura, foi isso? Foi. A gente vai sair de um assunto assim mais light, mais divertido, para falar de um assunto grave. É isso mesmo, gente. Eu quero denunciar um crime que é mais comum do que nós pensamos. O preconceito racial. Ele tem pena em regime fechado de até 5 anos, de acordo com a Constituição, e mesmo assim o negro continua sendo discriminado. Os salários são cerca de 40% menores em relação às outras etnias. Além de terem menos oportunidades, apenas 1,3% dos alunos do ensino superior são negros. No Brasil, o preconceito racial é velado, né? Acontece nas coisas do dia a dia, como chegar numa loja e demorar para ser atendido, por exemplo, ser considerado suspeito e morrer apenas por ser negro, e como aconteceu com aquele dentista, né, em 2004, na cidade de São Paulo. Chegar em sua casa e pedirem para chamar a patroa. Dureza, né, gente? Nívia, alguma dessas situações que eu falei aí? Olha, todas, eu ainda não morri. Não fui morta por ninguém. Por todas elas? Mas todas elas. Sério, Todas Nívia? elas. Não fui, acho que eu não fui suspeita de nenhum crime, né? Mas todas elas. De entrar numa loja, eu lembro um dia que eu tava com a Cleo. Oi, Cleo. Tava com a Cleo perto de casa e a gente entrou numa loja. Ia viajar no dia seguinte, eu precisava de uma blusa e tal, alguma coisa para ministrar. E entramos dentro da loja. E eu vestida normalmente e tal, jeans, uma camisa. E a moça me olhou torto do balcão. Foi assim, notório. E a Cleo percebeu. Né? A Cleo é muito minha amiga e ela tava comigo, anda comigo sempre. E nesse dia, ela olhou e percebeu. E aí a gente começou a ver, quando a moça viu que eu iria comprar, né, que eu tinha dinheiro para comprar, ela mudou completamente o tratamento. Mudou completamente, virou outra pessoa. Ai, que horrível. Gente, é absurdo. Então foi assim, foi notório. Foi notório, né? E não foi só essa vez, teve outras vezes em outros lugares. Teve essa, lembra que você me contou aquela chama a patroa? Isso Ah, é? também. Essa já foi várias vezes. Aconteceu com você isso? Né? Como é que foi? Você atendendo a porta? Eu atendendo a porta. Sua patroa tá em casa? Filho, sou eu mesma. O que Eu você sou deseja? a dona dessa casa aqui, ó. Eu comprei, é minha. Gente, que Mas coisa, já né? aconteceu Terrível. várias vezes. Terrível. É mais comum do que todo mundo imagina, né? Eu acho que só quem tá na pele é que entende, que sabe. Agora, isso é um Muito absurdo comum. num país como o Brasil. Não é porque, assim, é uma coisa absurda em qualquer parte do mundo, a verdade é essa. Mas, por exemplo, se você Pensar chegar... na nossa origem, né? quando a gente vai, por exemplo, na Alemanha, na Itália, massacra a gente a quantidade de pessoas muito brancas e com olhos claros e tal. Mas, num país como o Brasil, você vai na Bahia, Essa mistura mesmo. 90% das etnias. pessoas são negras, são Olha, mulatos. eu acho que um dos fatores principais que faz com que o preconceito seja algo real, né, no Brasil, é que a gente não fala sobre isso. A gente evita aquilo que já falar foi sobre falado. isso. Faz de É muito conta que não velado, existe. né? Faz de conta que eu não sou Debaixo mesmo racista. do Hipocrisia. Então, Ninguém admite que é. É. Se perguntar, ninguém fala que é. eu me lembro quando eu era criança, numa igreja que eu estive, e foi naquela época de adolescência, né, que você está entrando na adolescência, então as menininhas olhando para os menininhos e tudo, e alguém perguntou para um rapaz: por que você não namora com a Nívia? Você não disse que gosta dela? Ele falou: ah, sim, eu gosto. Por que você não namora com ela? Porque ela é negra. Olha, Coisas assim, dentro da igreja, não é lá fora. Dentro da igreja, dentro do, entre aspas, ambiente santo da casa de Deus. Entendeu? Então, eu acho que rola uma hipocrisia muito grande no que diz respeito a isso. As pessoas não falam sobre isso. Né? E o Brasil, ele, olhando historicamente falando, a gente acabou de ter uma abolição da escravatura. O Brasil foi o último país da América para abolir a escravidão. agora olha que coisa interessante. O garoto gostava de você, não é isso, Nívia, que você disse? O outro pergunta por que não namora com ela. Quer dizer, ele gostava. Para ele,
mas ele teria que dar, de alguma maneira, satisfação a uma sociedade, alguém, aos pais. Mas aí já entra a questão dos pais, da formação. Dos pais, da formação. O que os filhos estão ouvindo em casa. Exato. Né? Gente, isso é tão piadas, importante. né? Piadas envolvendo negros. Eu lembro uma vez que quando os meus filhos começaram a perceber a diferença, né, das raças, e começaram a me perguntar. E eu vi, assim, na minha mão, o poder de formar neles uma pessoa preconceituosa ou formar neles uma pessoa que valoriza a pessoa pelo que ela é e não pela cor da pele, ou pela cor do cabelo, ou pela roupa que veste. Tem isso também. Existem pelo preconceitos dinheiro, de todos. Né? Então Então ela me perguntou, a minha filha mais velha me perguntou assim, né, envolvendo a figura em questão, né? Mãe, quem você acha mais bonita? A Ana ou a Nívia? Jesus, toma conta. E eu falei com ela assim, filha, não tem comparação. Ela falou assim, não tem comparação? Quem você acha mais bonita? Ela estava na expectativa, ela queria ouvir uma resposta. Criança é sim ou não, né? 8 ou 80. Eu falei assim, o que eu vou te dizer? A Nívia e a Ana são de raças diferentes. São belezas diferentes. Você pode pegar uma outra pessoa negra e me perguntar, quem é mais bonita, a Nívia ou a fulana? E aí eu vou poder chegar a um consenso entre elas. E você pode pegar uma outra pessoa branca e comparar. Agora, não tem jeito de você pegar uma pessoa que é japonesa, uma pessoa negra, uma pessoa amarela e dizer qual que é mais bonito. Não tem jeito, porque elas são belezas representantes de uma raça. Não tem a ver, são tipos de belezas diferentes. As duas são lindas. Para ela foi um alívio. Leninha! Pra ela foi um alívio, porque ela estava assim, eu acho que ela estava vivendo um conflito interno. Quando eu falei, as duas são lindas, ela, são, mamãe, entendeu? As duas são lindas. Né? Então, eu achei isso super positivo. Depois, outros vieram perguntar, mas por que existem pessoas negras e pessoas brancas? Existem pessoas com cabelo lisinho, pessoas com cabelo colado? Fala, porque Bia. Deus, eu falei assim, porque Deus, ele não se repete. Imagine se tudo no mundo fosse vermelho. Ia ser tão chato. Eu ia enjoar. Entendeu? Imagine se tudo no mundo fosse verde. E aí eu comecei a comparar alguns objetos que eu tinha à mão, né, na hora. Seria tão monótono. E Deus é criativo. Ele diversificou. Ele fez para todos os gostos. O que você acha bonito, eu não acho. E o que eu acho bonito, você não acha. E assim é Deus. Ele criou várias pessoas de vários estilos. Você vê, não tem pessoa igual. Até um gêmeo idêntico não é igual. Porque Deus é criativo. Mas cada pessoa tem a sua beleza. E o seu valor. O seu valor. Um valor singular. O que determina o valor não é a cor da pele, Exato. ou a conta no banco, ou o tipo de roupa que usa, ou o tipo da textura do cabelo. E eu fui ensinando isso para eles. E ao mesmo tempo eu percebi que Deus também estava me ensinando. Amém. Deus estava ministrando no meu coração também. Foi tão precioso isso para os meus filhos. Eu creio assim que eles aprenderam uma grande lição com isso, porque hoje eu vejo eles se relacionando de forma igual com crianças de todas as etnias, né? Tem amigos mulatos, amigos negros, amigos brancos, amigos muito brancos, né? Então, assim, tem então eles não deixaram que isso restringisse o mundo deles, né? Eles se abriram para uma diversidade de amizades lindas que eles estão construindo ao longo da vida. Pois é, olha só, então essa questão do preconceito racial é algo que vai passando de geração para geração. É verdade. Né? E se a gente tem essa consciência de trabalhar com os filhos, como você trabalhou, Helena, muito bem, vai quebrando isto. Agora, isso é ao longo da história, né? Infelizmente, é uma história a ser montada. É uma história a ser montada, a ser reescrita, vamos a história do Brasil assim, precisa, né? A história do Brasil precisa ser curada. É verdade. Isso. E uma coisa interessante que acontece é que existe essa questão do abismo social. Né? A gente afasta os pobres. Tudo que é símbolo de pobreza, de miséria, tudo que é compatível com a baixa renda, eu quero afastar da minha realidade, porque é feio, porque é ladrão, porque rouba. Ou porque eu não quero ter compromisso de fazer algo para mudar isso. Exatamente. Então fique longe de mim. É muito difícil, vai dar trabalho, e dá mesmo. A nossa sociedade vai dar trabalho. E o que sustenta esse quadro de discriminação é a própria sociedade, como a gente viu aí nas pesquisas, não dando oportunidade igual para os negros.
Que absurdo ganhar 40% menos um salário, verdade. porque negro, nós No mulheres... mesmo, mesma fazendo a mesma, competência. tendo a mesma ter a competência, mesma fazendo o mesmo competência. trabalho. E se é mulher e negra, isso se Isso ainda acentua. fica pior, é verdade. Né? Quer dizer, que absurdo, quer dizer, eles querem manter um quadro, eles querem sustentar um quadro caótico que existe na nação, de preconceito, e fingindo que não está acontecendo nada. É muita hipocrisia, E existe né? também aquela mentalidade que, eu sou negro, então eu sou coitadinho. Ou, eu tenho que eu preciso sempre receber. Ou eu sou pobre e eu preciso sempre que alguém me dê. Eu nunca posso dar. Eu acho que precisa existir uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. O reino de Pensamento, Deus padrão de pensamento. Verdade. O reino de Deus, ele diz algo. Dai e dar-se-vos-á. Né? Na medida em que eu dou, eu vou receber. Na medida em que eu faço aquilo que eles querem, que eu quero que me façam, eu vou receber também. Exatamente. E eu creio que precisa haver uma mudança de mentalidade no Brasil. Essa mentalidade miserável que muitas pessoas têm. Todo o Brasil tem. Eu acho que é sempre querendo de fora. Quero receber, Quero eu nunca receber, posso quero dar. Quero receber. Agora, eu fiz um estudo, um trabalho para a faculdade, essa semana passada, e a gente estava falando sobre preconceito racial. Na verdade, era baseado num texto que chama Mito Fundador, falando do mito que tem no Brasil, que a gente, né, ao invés da bandeira representar liberdade, igualdade, fraternidade, como na França, né? A gente fala o quê? Do verde, da mata, o amarelo, do ouro. Então a gente se apega muito às questões naturais, né? Isso acaba tirando os nossos olhos dos problemas sociais, né? Que é essa questão de você não encarar a realidade. E estávamos falando sobre, um dos assuntos foi a escravidão, e eu fiz um trabalho sobre isso, e eu descobri algumas coisas, assim, tristes e ao mesmo tempo interessantes, que a gente... Mas o que você descobriu, você vai contar pra gente no próximo bloco. Empolgada aqui! Para o pessoal não sair de lá, continua com a gente, que você vai saber o que ela descobriu. Nós também. Vou contar. Mas Interessante. é interessante isso. Você já leu da Marilena Chauí? Não, Marilena Chauí? Marilena Chauí, mas não li Chauí. Chauí? Que o Brasil é o paraíso, tudo é legal. Tudo é legal. Tudo é... Mas não dá pra gente negar, né, os nossos problemas, e é só falando sobre esses problemas que a gente vai tratar. Exatamente, que não se fala. Não pode É simplesmente fingir que eles são... Chegou agora? Ou você já está com a gente? Que bom que você continua aí para continuarmos falando desse assunto tão indigesto, às vezes, né? Que é o racismo. Nós estamos recebendo aqui a ministra de Louvor, Nívia Soares. Nós conversamos com ela sobre relacionamento entre amigos, já que ela se casou com o melhor amigo. E agora nós estamos falando de questões muito sérias que afligem os brasileiros negros. Aliás, os negros de todo o planeta. Mas aqui no Brasil ainda existe um racismo, embora velado, e nós estamos falando sobre isso. E no último bloco, a Tainá estava fazendo uma consideração de alguns estudos que ela fez na universidade. Que, né, como eu estava falando, né, sobre aquele texto que eu estava escrevendo para a faculdade, e uma coisa que era ensinada na época, né, na época que nós tínhamos, na época da colônia, durante os séculos, né, que a escravidão durou no Brasil, era que o negro, ele era um ser desprovido de alma. Desprovido de alma. Então, o que a Nívia falou, que existe ainda um complexo de inferioridade, né? O negro se sente inferior, se sente muitas vezes incapaz, mas é porque isso foi algo que foi passado desde aquela época. Então, não era simplesmente ele foi trazido da África, arrastado para trabalhar. Ele foi trazido porque ele era considerado apto para trabalhar na lavoura, diferente do índio. O índio, eles chegaram à conclusão, falaram, não, o índio é nômade, ele é complicado demais trabalhar com o índio, então nós vamos ver outra solução, que foi trazer os negros da África, né? E foi trabalhando dessa maneira, falando para eles que eles não tinham alma, então não teve nem o trabalho de querer catequizar os negros, como tentaram fazer com os índios. E esse pensamento, né, durou, e eu creio que, infelizmente, dura até hoje. E uma das coisas assim, que mais me chamaram a atenção, fazendo a pesquisa toda, foi a origem da palavra mulatos. Que na sociedade cria-se o seguinte, na sociedade daquela época, que os filhos de brancos com negros eram considerados estéreis,
como as mulas. Que Daí a lindo. palavra mulata. Ninguém Daí vem a merece palavra isso, mulata. gente. Que isso? Então, assim, Então tem alma, associada animal. associado ao animal, Que horrível. né? E isso é o que durou, perdurou todo esse tempo. Infelizmente, nós vemos a situação, hoje nós sabemos que as favelas do Brasil podemos considerar como os antigos quilombos, né? Tipo Sempre. assim, os negros foram isolados, né? Isolados. Já que nós não podemos viver sem eles, nós vamos isolá-los. Literalmente marginalizado. Pois que é. significa marginalizada, significa, é o quê? Estar à margem. Estar à margem. À literalmente margem, né? marginalizado. Totalmente fora. Então, isso é uma questão que, como nós falamos, a questão do racismo, ninguém chega falando, eu sou racista, eu não gosto de japonês, ou eu não gosto de negro, eu não gosto de branco, de judeu, de árabe. Ninguém chega falando, né? Mas existem as piadinhas. Fulano é salim. Mas tem os que fulano chegam falando, tá? Tem os que chegam. Eu conheço um casal, a gente tem um casal de amigos, ela é muito, 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 muito branca, como você, e ele é negro mesmo, negro. E as duas famílias desprezaram os dois porque eles se casaram. As duas famílias abandonaram os dois. Isso, infelizmente, eles eram acontece. declaradamente racistas. Então, hoje, Deus já está mudando a situação. Mas na época em que eles se casaram, foi um Escândalo. foi um horrível. Né? Agora- Eles foram colocados assim, você não é mais minha filha, você não é mais meu filho. Você está se casando com um negro, você não é mais minha filha. Gente, essas histórias não assim. descem pela nossa goela com a ajuda de nada. Mas mesmo assim, vamos tomar um chá? Mas é interessante a gente pensar essa questão do preconceito racial tomando uma passagem bíblica, né? Eu sou, assim, maravilhada cada vez que eu medito no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uau. Né? Havia muito preconceito. Judeus não se comunicavam com samaritanos. Muito menos parar para conversar com mulher. né? Muito menos com uma mulher samaritana. Jamais. E Jesus espera por aquela mulher naquele momento ali junto à fonte, conversa com ela, se revela a ela. Eu acho como ótimo sendo você estar Cristo. citando isso, Yara, porque a essa altura, muita gente em casa deve estar perguntando assim, mas espera aí, que respaldo bíblico vocês têm para falar contra o preconceito, né? Tá aí um bom exemplo. O respaldo bíblico é que Jesus é contra o preconceito. Ele quebrou. Jesus veio para todas as raças, tribos, nações. verdade. Aleluia, Né? oh, maravilha. E ele Aleluia. quebrou. Às vezes a gente fica até com essa angústia que a gente sente quando pensa nessas coisas, mas é preciso voltar a olhar para Jesus e saber que Jesus em nós, hoje, pode fazer uma diferença. É verdade. Dentro desse contexto. É verdade. Que Jesus, quando ele recebe aquela mulher, ele fica ali à espera daquela mulher, né? Ele quebra com preconceito racial, com preconceito contra a mulher. Aliás, Jesus ele veio quebrando tudo, né? Tudo. Ele veio quebrando tudo. Jesus era o maior quebrador, né? Brincadeira. Eu acho muito legal isso, porque assim, Jesus ele veio no meio de uma sociedade que era toda certinha, toda projetada, Cheia tudo de estava no leis seu lugar, farisaicas, né? cheio de leis, né? Tanta gente sendo oprimida e já acostumada com aquilo. E assim, Jesus ele não quebrou a chamada lei de Deus. Não, ele seguiu a lei de Deus. Quebrou leis ele humanas. traduziu a lei, Porque a lei, legalismo. o que a lei realmente queria dizer, que era ama o seu Amor. próximo como a ti mesmo. Isso. porque a Ama o base Senhor é o teu amor. Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo. A lei, Isso né? é a essência da lei, Verdade, né? é. Independente de que cor o seu próximo É tem, verdade. de que raça Não, ele tem. Ele fala assim que ele veio para chamar os que não são, Uau. ele veio para chamar, né, todas as nações, veio para recolher, para trazer junto a si todos os povos, né? E ele fala, eu acho tão maravilhoso quando na carta de Pedro, que ele fala assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, né? De alguns falam assim, raça eleita, É né? verdade. Então assim, Uau. para revelar a glória de Deus. Então, ele chama isso a todos, quer sejam judeus, gentios, né? Mas ele fala que nós somos raça eleita. E a solução para a nossa sociedade
é nós nos tornarmos essa nova raça, né? Sermos recriados através de Jesus. Isso é muito tremendo. Com né? uma nova mentalidade, uma nova, né? uma nova mente, né? ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Como o Dedé um dia falou, nós fomos gerados novamente, Deus colocou a gente dentro da barriga e gerou a gente de novo. Então, eu acho que a nossa sociedade, ela precisa disso, ela precisa experimentar, ser uma nova criatura, nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Nós não vamos conseguir com a política, não vamos conseguir com as nossas músicas, não vamos conseguir com nada que não seja Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E essa é a esperança para a nossa nação, isso né? aí. E é com essa fala que nós, infelizmente, encerramos o Chá das 4 de hoje. Nosso tempo já estourou, meninas. Obrigada. Beijo. Muito obrigada por ter vindo, Tainá, Yara. Nós nos encontramos de novo com você que está em casa. Um beijo de todas nós do Chá das 4. A gente se encontra na próxima quinta, se Deus quiser. É pro homem, né? Que engraçado. Descobrindo o segredo da alma do homem.